Olá, hoje é segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Eu sou Philip Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. OMS afirma que a nova variante Omicron representa risco global alto. Ministério da Saúde assina a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech. Polícia Federal queima dezenas de balsas usadas para garimpo ilegal no Rio Madeira. A nova variante Omicron do coronavírus representa um risco global muito alto, segundo afirmou a Organização Mundial da Saúde. A Agência das Nações Unidas diz que a variante Omicron provavelmente vai se espalhar internacionalmente e pode resultar em consequências graves em algumas regiões. A OMS pediu que os países acelerem a vacinação de grupos vulneráveis e que criem planos de mitigação para o caso de uma alta nas infecções. A variante Omicron foi detectada inicialmente em amostras coletadas em 11 de novembro em Botsuana e em 14 de novembro na África do Sul. Desde então, a variante já chegou a mais de 10 países, entre eles Alemanha, Bélgica, Itália, Portugal e Reino Unido. O governo britânico, por sinal, convocou para esta segunda-feira uma reunião de emergência entre os ministros da saúde dos países que integram o G7 para debate sobre a nova variante. Ainda pouco se sabe sobre a variante Omicron. Análises iniciais apontam para mais que o dobro de mutações em comparação com a variante Delta. As farmacêuticas Moderna, Johnson & Johnson e a alemã BioNTech anunciaram que já estão trabalhando em vacinas específicas para a variante Omicron. Já a médica sul-africana Angelique Coetzee, que descobriu a variante Omicron, afirmou que os pacientes infectados tiveram apenas sintomas extremamente leves. Segundo a médica, os pacientes se queixavam de dores no corpo e cansaço. Até agora, não foram registradas mortes ligadas à nova variante Omicron. Portugal identificou 13 casos da nova variante Omicron. Todos os casos estão associados a jogadores do Belenenses, equipe da primeira divisão do futebol português. A origem da infecção generalizada no elenco do Belenenses provavelmente está relacionada ao sul-africano Cafu PT. O zagueiro esteve recentemente na África do Sul para a disputa de 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Cafu PT é um dos 13 jogadores que testaram positivo. Devido ao surto no elenco, o Belenenses no sábado se viu obrigado a enfrentar o Benfica com apenas 9 jogadores, um deles um goleiro improvisado como zagueiro. O jogo foi interrompido no início do segundo tempo quando o Benfica vencia por 7-0. 2 jogadores do Belenenses se recusaram a voltar do vestiário e um terceiro se lesionou, e o árbitro teve que dar a partida por encerrada. Tanto Benfica como Belenenses comunicaram que se viram obrigados a jogar, caso contrário seriam punidos com perda de pontos. Sobraram fortes críticas aos responsáveis da Liga Portuguesa e da Federação Portuguesa de Futebol por não terem adiado a partida. O Ministério da Saúde assinou com a Pfizer a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O acordo foi assinado nesta segunda-feira em Salvador e as doses começarão a ser entregues em 2022. O acordo prevê 50 milhões de doses adicionais em caso de o Brasil necessitar de uma demanda maior e inclui a possibilidade de versões modificadas da vacina de acordo com o surgimento de futuras novas variantes. Após a assinatura da compra, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que as vacinas são a principal medida de combate à Covid-19 e apontou para a queda nos números de pessoas infectadas e de mortes relacionadas à doença no Brasil. O governo brasileiro adquiriu mais de 550 milhões de vacinas para 2021 e, ao longo deste ano, o país registrou mais de 90% de queda de casos e de óbitos. Quase 133 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas no Brasil, o que representa pouco menos de 63% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 92 mortes por Covid-19. A Polícia Federal localizou e queimou pelo menos 131 balsas que estavam sendo usadas por garimpeiros no Rio Madeira, no Amazonas. As dragas estavam abandonadas e eram usadas para exploração ilegal de ouro. Até então, 3 pessoas foram presas. Desde o início de novembro, uma corrida por ouro tomou conta do Rio Madeira, depois de um boato sobre uma embarcação ter encontrado ouro na região da cidade de Altazes, pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Rapidamente, pelo menos 300 balsas rumaram para aquele trecho do rio. Garimpar ouro no Rio Madeira é ilegal no estado do Amazonas. Os policiais federais apreenderam mercúrio e ouro, mas não comunicaram as quantidades.
As dragas queimadas se assemelham a casas de 2 andares. No andar de cima fica o alojamento dos garimpeiros, e no andar de baixo toda a instalação da draga que suga sedimentos do fundo do rio. Os fragmentos de ouro são separados do lodo com a ajuda do mercúrio, um metal altamente tóxico para o meio ambiente e nocivo para a saúde humana. A inflação na Alemanha é a mais alta em 29 anos, segundo dados preliminares do Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha, divulgados nesta segunda-feira. A taxa anual de inflação acelerou pelo 5º mês consecutivo e teve alta de 5,2% em novembro. O crescimento foi impulsionado especialmente pelo aumento nos preços da energia, que subiram 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, segundo a instituição alemã, esta é apenas uma das razões que explica o motivo pelo qual a inflação permanece em alta desde julho. Outro fator que também pesou foi uma queda acentuada no preço do petróleo. Além disso, é importante ressaltar que a média dos preços em 2020 foi mais baixa do que em 2021, em razão de reduções tributárias em caráter temporário. Estas reduções foram criadas pelo governo para diminuir o impacto econômico da pandemia de Covid-19. A reversão dessas medidas contribuiu para que os preços atingissem o patamar mais alto em quase 3 décadas. Mas, segundo economistas alemães, a atual alta é apenas temporária. Eles estimam que a taxa da inflação deverá cair novamente no início do próximo ano. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.